Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. 49º episódio do podcast Caminhos das Artes. E hoje a gente está com um entrevistado muito especial, José de Carvalho. Ele é maestro, assistente aqui da Sinfônica de Embu das Artes, é saxofonista. Daqui a pouco a gente volta para falar com ele, mas antes vou chamar o Mário para fazer os cumprimentos dele. Boa tarde a todos, boa tarde José de Carvalho, grande maestro, boa tarde Davi, boa tarde Luca, que nos proporciona com seus equipamentos, né, esse projeto tão bonito que é Caminhos das Artes. Olha, antes de começar, eu quero agradecer a loja Século XVIII, que dá esse espaço para a gente. Quero agradecer o Luca Pizarro, que propicia esses equipamentos, essa parafernália toda da TV das Artes. A Audio System, que dá os equipamentos que ele usa. Quero agradecer o Ateliê Mário Meire. E também, aonde você vai me levar para comer, Mário? Hoje não, Davi. Hoje eu estou duro. Hoje eu não recebi meu. Mas a semana que vem nós vamos... Surpresa, tá? Surpresa. Nós vamos mostrar ao vivo. No Mamute. Semana que vem nós vamos mostrar no Mamute. Zé de Carvalho, o Mário fala muito de você, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo Vou começar pelo básico, o Mário deve ter várias perguntas para você, mas eu quero começar pelo básico. Por que saxofone? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai ver, né? Então, eu primeiro começo agradecendo o convite do Mário. É uma honra estar aqui num lugar tão especial, num programa importante que traz a arte como ponto central da conversa. E eu me sinto honrado. Eu falei, nossa, mas tem certeza que é eu, Mário? Tem tanta gente importante aí. Eu agradeço o Davi, conheci hoje uma pessoa muito legal, muito alegre, né? Passa um espírito muito bom pra gente. O Mário, que a gente já se conhece de outros carnavais. O Luca, tive o prazer de conhecer hoje. E estou feliz. Boa tarde, então. Voltando à pergunta principal, a primeira, por que saxofone? Então, a gente sempre tem uma questão, né? Eu acho que é todo artista, né, fazedor de arte, em algum momento a gente se pergunta: eu escolhi o saxofone ou o saxofone me escolheu? Eu escolhi a música ou a música que me escolheu, né? Então, no meu caso, especificamente, eu nunca imaginei em tocar saxofone. Eu sou nordestino e minha mãe tinha um disco de saxofone de um saxofonista amazonense, Teixeira de Manaus. E aquele disco estava em casa, vira e mexe colocava, era um disco bruto, rústico, assim, de saxofone. Isso com qual idade? Isso eu tinha 6, 7 anos, é a primeira lembrança que eu tenho. E me chamava a atenção, né, a foto de capa, o Teixeira de Manaus sentado embaixo de uma árvore com um saxofone tenor. A foto, a imagem era muito bonita. O som, eu gostava, as melodias estão na cabeça até hoje. E eu acho que isso ficou ali na minha cabeça por algum tempo, e como está até hoje, mas nunca foi algo que eu pensei que um dia ia tocar. Meu pai gostava muito de música. Na minha família tem 2 tios saxofonistas, forrozeiro, com banda de forró. Um já está descansando, né? Já cumpriu a trajetória dele, o outro continua ainda, famoso lá pelas bandas lá do Nordeste, né? Compõe, nunca estudou música e toca de ouvido, assim, um excelente músico. Então, acho que isso vem um pouco na veia. E eu, a princípio, quando eu me interessei pela música, eu, a princípio, não queria tocar o saxofone. E aí vem uma coisa muito interessante, que não tem muitos anos que eu me dei conta disso. Eu queria tocar clarinete, porque eu tinha um amigo que tocava clarinete. Então a gente estava sempre para cima e para baixo. Falei, eu preciso tocar clarinete. É isso mesmo, né? E aí, quando eu mencionei que queria tocar clarinete, tinha outros meninos que tocavam, e já as pessoas mais velhas falaram assim, você, um molecão desse aí, magrelão, sempre fui grande, né? Um clarinete é um instrumento... Eu falei, não, mas eu gosto, insisti. Aí eu conheci uma moça, onde é que vem? Conheci uma moça, e eu lembro que a gente, já aqui em São Paulo, né?
Nós fomos em Taboão da Serra, numa excursão, numa coisa que tinha lá com uma turma. E na volta, a gente comentando, conversando, eu e ela, né? Mas sem nenhuma pretensão, a moça chama a atenção de um jovem. E ela, eu falei, eu vou estudar clarinete. Aí ela falou assim, nossa, eu acho tão bonito o saxofone. E aí, Isso você tinha quantos anos na época? isso, já na casa dos 20, por aí. 20 anos. Então eu não tinha ingressado. A música, embora tenha todo esse lastro, mas eu chego na música diferente de todo mundo. A galera começa a tocar com criança, né? Uhum. E aí eu acendei uma luz, eu falei, puxa vida, eu acho que eu vou mudar. Eu vou... Ela falou que o olho brilhou. A ninfa me aconselhou, né? Uma fada, né? Foi uma fada. E aí, para encurtar a história, o tempo passou, e aí eu procurei o maestro da igreja que eu frequentava e frequento até hoje, e me apresentei, disse que queria aprender a tocar um instrumento e queria tocar saxofone. Ele falou, mas não era clarinete? O pessoal falou, então eu mudei, é um saxofone. E aí, encurtando a história, que eu me dei conta esses dias, né? Essa moça, ela é a mãe dos meus 2 filhos. Olha. Minha esposa, estamos fazendo esse ano, a gente faz 30 anos de casado. Puxa vida, ela te inspirou em tudo. Inspirou. E o saxofone me levou para muitos lugares, né? Inclusive, hoje é minha fonte de renda. Ela né? é música também? Ela toca Ela também. toca o Toca quê? teclado. Teclado? É a família musical. Então, e eu nunca me dei conta disso. Eu me dei conta quando eu entrei em Cubatão, né? O pessoal começou a conversar e falou assim, mas por que você se interessou? Essa mesma pergunta. Aí eu fui voltar e falei, nossa, gente, que história... Eu tenho uma história aqui maravilhosa e nunca me dei conta. Então, tem uns 5 anos, uns 3 anos que eu passei a contar essa história. Que legal. Olha, quando a gente começou o programa, eu esqueci de falar que a gente está com auditório. Hoje tem plateia. Faça favor aqui, dá um pulinho aqui. Deus. Esse é o Geraldo Cândido, que é um amigo nosso aqui, trabalha aqui. Ô, Geraldo, Ele prazer, veio acompanhar a Quem entrevista. disse, né, que a gente não tem plateia? A plateia está acompanhando. E a esposa. Tá bom? Plateia de alto nível, né? De alto nível. nível. Mas vamos lá, Marião. Você falou que tinha uma lista de questões. Sim, rapaz. Quando você sabe que a gente sai na praça aqui, as pessoas, quem é o próximo entrevistado, né? Então, quando eu falei sobre você, já encontrei uma aluna, mas eu acho que não foi a sua aluna, foi do projeto aí do Centro Cultural. E ela fez uma série de perguntas, que a Cássia, eu acho que você conhece, né? Você já foi aluna de sax, né? Cássia Regina. Uhum. Ela faz uma série de perguntas, entre elas, na sua opinião, qual é o instrumento mais difícil de tocar, de aprender e por quê? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que o instrumento mais difícil para você aprender é aquele que você não tem uma vocação, não tem não tem inspiração, não tem predileção. Por exemplo, eu tive uma inspiração para tocar o sax. Então, o sax, para mim, foi muito fácil. E, diga-se, é um instrumento difícil. Mas eu, com 6 meses, eu já estava tocando. Porque Então, quando você gosta de uma coisa e gosta de um instrumento, ele parece que se torna mais fácil. Então, eu acho que... É mais íntimo de você. Fica mais íntimo. Faz com que você pense naquilo dia e noite. Faz com que você estude, mesmo sem ter uma organização de estudo, mas você está estudando. Quando você pensa, puxa, para sair o som, aquilo lá. E aí, a gente olhando, né, instrumentos complexos como o piano, como, por exemplo, o violino, né, que são... A gente fala que o pessoal brinca, né? Que é uma vida para aprender a tocar aqui a mão esquerda no violino e outra vida para tocar o arco. Mas os violinistas, que os grandes violinistas começaram cedo e nem todos relatam que tiveram dificuldade, né? Então você vê que o processo foi natural. Então eu acredito que quando você gosta de uma coisa, evidentemente que tem as barreiras e tem as dificuldades, mas eu acho que o querer, o curtir... diminui o caminho.
Agora, por que eu não consigo aprender nenhum instrumento? Eu sou apaixonado pela música, a viola. Pela viola? Porque eu nasci na roça. E Viola tal, né? caipira. Viola caipira. Eu entrei, tentei, comprei uma viola e não consigo. A viola é mais difícil que o violão? Mas não é isso. Eu acho que é a questão, pô. Se você der uma nota aí, dó, mi, eu não sei. Então eu sou aquele cara que não conheço não nada teve de a educação musical. Né? Me diga uma coisa, você se formou pela USP? Isso daí. Peraí, só deixa eu completar a minha pergunta. Tá. E por que eu não consigo, cara? Será que não tem nada a ver comigo essa questão Eu acho do aprendizado? Eu acho que talvez uma predisposição do corpo, né? Talvez seu corpo não tenha nascido com uma porque tem gente que eu tive aluno recentemente que um jovem muito inteligente trabalhava com cálculo, com um monte de coisa, fazia uns cursos ultra difíceis que eu não sabia nem para onde ir, assim, falar das coisas que ele trabalhava com tecnologia. E eu percebi que ele não tinha o acabamento fino da mão para poder montar uma palheta, olhar ali a... Então, meu caso é a unha. Minhas unhas são frágeis. Ela pode ser, lasca então, muito fácil. Pode ser A uma... viola exige isso, né? Você ter uma unha firme. Agora também tem o seguinte, né? Eu acho que o processo de aprendizagem existe duas mãos, né? Então tem gente, que nem meu tio que eu falei, que nunca foi numa escola, aprendeu a tocar numa taboquinha e de lá foi tocando, deram uma sanfona na mão dele que uma semana estava tocando. Então tem gente que já nasce com uma predisposição que ele não consegue explicar como é que ele achou fácil. E tem outras pessoas que vão aprender um instrumento e essa pessoa ela é extremamente dependente de ter um bom professor, a pessoa que vai guiar ele no processo. E então, às vezes, pode ser que você não tenha encontrado aí uma pessoa que tivesse esse tempo, essa habilidade de compreender as suas dificuldades e montar um processo. Pode ser. Porque música é repetição, né? Então, se você tem um método, o cara te apresenta, você vai ficar fazendo isso aqui, 50 vezes, é repetição. Música é que nem um atleta, que nem repetição. Então, se você tem essa metodologia e alguém que te guie no processo, você talvez não seja um concertista, né? Mas eu acho que dá para aprender. E aí dá tempo ainda, viu? Dá tempo ainda. Olha, temos 77 anos. Nossa, claro que dá. Desculpa, Davi. Não, Marilson, tudo bem, você tem razão. É que eu ia entrar, peguei o gancho da educação e me lembrei dessa formação na USP e me lembrei que você nasceu no Piauí, é piauiense, de qual cidade? Eu sou de Matias Olímpio. E você estava falando de forró e fez uma formação clássica. Como é que você trabalha essas duas coisas aí? É uma pergunta complexa, né? Mas, enfim, eu sou do Piauí, então tenho toda essa questão da influência da música nordestina, do forró e tudo. E eu venho para a área acadêmica. Meu saxofone que eu curto, que eu toco, é o saxofone voltado à música de concerto. Então é uma relação muito doida, assim, porque quando as pessoas pensam em saxofone, pensam em música popular, pensam no jazz, né? E as pessoas me conhecem, nossa, que legal, eu amo jazz. Eu falei, eu também amo, né? Mas eu não toco, porque eu acabei enveredando por outro caminho. E essa é uma grande questão. Quando eu fui meu primeiro curso de saxofone, eu não sabia que tinha popular, erudito. Eu gostava de saxofone, tocava saxofone na igreja, sem grandes pretensões. E eu fiz um processo seletivo para estudar na Escola de Música do Estado de São Paulo. E eu fiz para estudar com o professor na época, era o Demétrio Lima, um cara que estudou nos Estados Unidos, tocava jazz muito bem, flauta, foi um dos fundadores da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo, né? A orquestra que está aí até hoje, famosa, primeiro alto, chefe de naipe. Então todo mundo queria estudar com ele e alguém comentou comigo, eu entrei no vácuo da turma e fui fazer a inscrição, então tinha muita gente. E eu, obviamente, né, ainda brinquei
com ele, falou, agradeço, para mim o fato de estar aqui e tal, já para mim já é já aprendi só o fato de participar dessa fila, fazer essa entrevista, tocar, rabiscar alguma coisa para ele lá. E ele falou, olha, não desiste da música, a música não sei o quê, você nunca vai ouvir falar que um saxofonista matou alguém, a música é uma coisa boa, vai te trazer, não desiste. Automaticamente ele falou assim, você não vai entrar, não desiste, segue. E aí, dito e feito, né? Saiu o resultado do processo, eu não fui classificado e fiquei muito triste, aquilo mexeu comigo. Passado um mês, a escola de música naquela época não tinha telefone que a gente tem hoje. Deixou um recado na casa de alguém, um parente lá, um vizinho. O pessoal da escola mandou mensagem para você. Eu falei, gente, mas qual escola? Eu falei, será que foi aquela escola? Pedindo para você chegar lá, aparecer lá numa quinta-feira, 2h da tarde. E aí eu fui na escola, falei, vem cá, recebi um telefonema e tal. Eu falei, então, você ficou como suplente. E aí eu falei, nossa, então isso já entendo que é um movimento diferente, porque tinha muita gente muito melhor capacitado que eu e já tocando muito. Mas eu acho que de repente o Demétrio olhou e falou, pô, esse carinha aqui de repente... Leva jeito para coisa. Vamos botar ele aqui como suplente, quem sabe, né? Quem sabe? E aí eu acho que foi isso. E nessa, eu fui um dos primeiros alunos da Escola Clássica de Saxofone em São Paulo, que não tinha. Então eu lembro que quando eu me encaminharam para a sala, e a sala estava aberta, não, senta, daqui a pouco o professor está aí. E eu passei pela mesa, dei uma olhada na caderneta dele, aquela lista de chamada, estava o nome dele, né? Professor Milton Vitor, estou falando aqui, até se ele um dia assistir, eu vou mandar para ele, mandar um abraço. Estava escrito Milton Vitor, saxofone erudito. E aí tinha um outro rapaz comigo também que ficou de suplente. Aí o rapaz olhou, o rapaz já todo estiloso, sabe? Já tocava, o saxofone todo... Estudava na época com o David Richard, que era um saxofonista do momento, que acompanhava muita gente. E falou, mas saxofone erudito não existe, saxofone é popular, é do jazz. Eu, para mim, falei, vamos ver aí, né? O que vai acontecer. Então foi tudo muito novo. Então eu comecei a estudar algo que eu não conhecia. Os meus amigos todos estudavam música popular. E quando eu falava, o pessoal, não, mas isso aí não... Quer dizer, o seu aprendizado no sax já foi erudito. Já foi erudito. Olha, que curioso. Você veio pelo outro lado. Eu vim pelo outro lado. A princípio, demorou para mim me identificar com a linguagem, porque o som de referência que eu tinha não era aquele som. E até que o bichinho me mordeu, assim, quando eu fui fazer música de câmara com piano, a primeira vez eu fui mordido, eu falei, puxa vida, é isso que eu quero. Então foi sempre um pouco, não digo contramão, né? Porque na música popular e o saxofone no jazz, eu tenho um artigo que eu trato desse tema, eu trato do saxofone no forró pós-Gonzaga, né? Que são aquelas bandas de forró que tem o saxofone ali, a banda tem... me chamou a atenção, porque você tem as bandas de forró, né, que vieram pós-Gonzaga, e aí dá uma cisão. Por exemplo, o Dominguinhos, ele veio compreender Mastruz com Leite, banda Magníficos, como forró, já perto de cumprir a missão dele aqui. Porque ele, como outros, entendiam que o forró terminava em Luiz Gonzaga, né? E depois disso não era outra coisa, porque já tinha um saxofone. Enfim, mas é um assunto para uma outra... Na música hoje, quando você vai dar aula lá em Cubatão, por exemplo, lá para os seus alunos, você vai para o clássico erudito ou você vai para o popular? Então, eu parto do seguinte pensamento, né? O aluno, ele está ali querendo aprender a tocar saxofone, e ele traz dentro dele, por exemplo, o Mário comentou da roça, da vida do interior. Então, a música, o que move ele na música são essas memórias, são o que motivou ele a aprender o instrumento. Raiz, né? Então, o aluno, ele vem com as suas raízes, ele vem com as suas memórias. Por exemplo, minha mãe ouvia saxofone, tinha um disco de saxofone.
Outros, tem um saxofonista na igreja dele que toca um determinado estilo, o outro é o Kennedy, o outro quer tocar choro. Então, cada um vem com a sua história ali e querendo fazer aquilo. Então, qual que é uma coisa que eu aprendi ao longo deste processo? Eu mostro o saxofone para o aluno, falo assim, isso aqui é um saxofone, dá uma olhada. A gente olha para o saxofone, ele é erudito ou é popular? Ele é um instrumento, entendeu? Então, o que a gente vai aprender? Nós vamos aprender a soprar, nós vamos conhecer a escala, nós vamos tocar, trabalhar a leitura. O que você vai fazer Com isso é uma outra coisa. E aí, o que eu falo sempre para eles? Não perca, por exemplo, aqui é uma escola, então a gente tem uma estrutura, uma metodologia de ensino e você vai estar trabalhando o saxofone como como um ator. Eu vou ser um ator para ser um bandido. Eu me formei em bandido. Não, o cara é um ator e ele, por um acaso, e o músico da mesma forma, né? Então a gente fala, olha, você vai estudar saxofone depois. Entretanto, durante o processo de estudo, não esqueça daquilo que te trouxe até aqui. Então você tem que ter o teu momento de recreação, de pegar o teu instrumento e conforme você vai desenvolvendo, você vai tocando as coisas que você gosta, porque o trabalhador tem que ser o primeiro a comer do fruto. Então você está fazendo, se alimenta disso, né? A interpretação é um negócio muito particular. Carvalho, vou te fazer uma pergunta que vem de muito longe, vem da Austrália. Meu Deus, da Austrália? Da Austrália. O meu filho mora lá e ele soube que você ia ser entrevistado. Legal. Ele falou, pai, estou te mandando umas perguntas aí. Então, vamos lá. Primeira, sobre a interface entre pesquisa e prática musical. Considerando a sua sólida formação acadêmica como doutorado na Unirio, é isso mesmo? Unirio, e maestro na USP, como a sua pesquisa em teoria e prática da interpretação influencia diretamente as escolhas estéticas e técnicas que você aplica ao tocar do vilaniano e no grupo A1? Nossa, que pergunta legal, viu? Ele é músico, né? Desde criancinha, então ele... Pergunta legal. Como que é o nome dele? Douglas Aguiar. Douglas Aguiar, um abraço para você, viu? Que ótimo. Tem nome pergunta. de artista. Pergunta inteligente. Ele tem um grupo de chorinho e de forró lá na Austrália. Ele toca nesses grupos? Qual é o instrumento dele? Ele é toca tudo. Multi-instrumentista. Multi-instrumentista. Que Mas legal. o forte dele é a guitarra. Nossa, toca pandeiro, toca... E o pai não consegue tocar, mas o filho toca tudo. Ele chupou tudo que... Então, aqui no Brasil, Douglas e demais amigos, Davi, né, todos aqui que nos ouvem, nos veem, no Brasil a gente tem uma questão que é um paradigma, né? A gente tem o músico que ele é músico, toca, e ele é músico, ganha a vida tocando e tudo bem, excelente. E aí você tem aqui o músico que ele toca e que ele em algum momento ele vai para a carreira acadêmica, a pesquisa, ele quer entender os processos, quer entender de outras coisas, né? E não só... Quer se aprofundar, né? Ele quer se aprofundar. Então, existe eu acho que um diálogo muito raso de que isso tanto da academia quanto do músico que está ali fazendo a arte dele, né? Eu já vi, não é geral, né? Mas existe um diálogo ali, acho que um diálogo, não deixa de ser um diálogo. Que são opositores, né? Porque quem sabe toca, quem não sabe ensina, né? Então, por exemplo, quem está na academia pesquisando, dificilmente ele está tocando, porque a pesquisa exige muito tempo e para você tocar um instrumento também exige muito tempo de dedicação, de estudo e tal. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade. Você precisa pagar as suas contas,
né, tocando, e você precisa arrumar um tempo para poder estudar, Pesquisar. fazer um mestrado, um doutorado e pesquisar. E Ou você vai para a noite ganhar um dinheiro, ou você tenta... Você sabe que desculpa te interromper, mas de maneira geral, quase todos os artistas que passam aqui têm esse dilema, né? O artista plástico, ele não sabe se ele faz uma obra vendável ou se ele expressa aquilo que ele quer. Né? Então, esse dilema, mas desculpa te interromper, mas nesse sentido, porque é um dilema. Como é que você constrói a pesquisa e o ganha-pão? Pois é, então, o que acontece? O que me levou para a pesquisa foi o ganha-pão. Porque como eu trabalho com o saxofone voltado à música de concerto, obviamente que o campo de trabalho é muito restrito. Então, eu lembro que eu fui fazer uma aula com o professor Rodrigo Capistrano. Ele é professor da Belas Artes lá de Curitiba. Estudou na França, tá? Um dos grandes precursores aí do saxofone clássico no Brasil. E todo mundo, o Rodrigo, aí eu marquei com ele, fui lá fazer uma aula na casa dele. E já naquele processo querendo desistir, né? Falei, puxa vida, é muito difícil. E aí ele falou, eu falei para ele, e aí? Ele falou, como é que tá as coisas lá em São Paulo? Tá? Eu falei, olha, eu estou lutando aí, mas minhas forças estão acabando. Eu acho que eu vou acabar arrumando um trampo numa firma aí, alguma coisa. Uma metalúrgica. As contas vão chegar, não menosprezando, né? Mas é difícil você abrir mão daquilo que você gosta, porque tem que pagar as contas. E a minha estava chegando, né? Ele falou assim, rapaz, o saxofone clássico aqui em Curitiba, quando eu comecei, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. Então eu tive que construir o meu espaço de trabalho aqui. Hoje todo mundo sabe. Hoje toda orquestra que vai tocar aqui, eu toco com a orquestra, porque pelo saxofone ser um instrumento novo, um instrumento de 1846, então em 1846 a orquestra já estava pronta. Beethoven, toda essa turma aí não conheceu o saxofone, entendeu? Então a orquestra, a estrutura instrumental da orquestra não tem uma cadeira para saxofone. Entretanto, depois de 1900, com Georges Bizet, com... Quem foi o precursor assim, do sax na sinfônica? Na orquestra? Então, o saxofone, o criador dele, o Adolphe Sax, um belga, filho de um criador de instrumento, ele desenvolveu outros instrumentos e ele quis um instrumento que fosse parecido, o processo de chaveamento parecido com a flauta, com o clarinete, entretanto que tivesse mais projeção. Então ele cria o saxofone, que leva o nome dele, né? Saxofone, né? O sufixo do nome dele com fone. E na época não existia música popular. Isso está antes do... Quer dizer, existia música popular, mas a música... ele criou o saxofone para o saxofone tocar na orquestra. Então, ele criou não pro jazz. Não, ele criou duas linhas... ele criou duas linhas de instrumento. Uma para a orquestra e outra para a banda sinfônica. Para a orquestra, não vingou. O modelo de saxofone que ele criou para a orquestra não vingou. E aí tem várias teorias. Ou por a orquestra já está com o seu estrutura formada, então você vai colocar mais um instrumento, mas espera aí, não tem obra para não é todo concerto que tem obra que tem saxofone. E nas bandas militares ele encontrou espaço, porque as bandas militares antes do saxofone tinha oboé e fagote, que são instrumentos de palheta dupla e que não tem tanta projeção para tocar a céu aberto, né? Então, o Adolphe Sax, que era um camarada bem desenrolado, conseguiu acesso e colocou um saxofone na banda da Guarda Republicana Francesa. E aí depois colocou mais 2 e daqui a pouco tinha 8. E nos concursos de banda, a banda da Guarda Francesa
ela começou a ganhar, a se sagrar campeã. Então, as outras bandas de outros países falaram, pô, vamos colocar o saxofone também. Então, ele encontrou. E aí, o saxofone assume o lugar dos fagotes e dos oboés, fazendo um elo muito interessante entre as madeiras, né, flauta, clarinete, e os metais. Então, ele meio que faz uma liga. E aí, o saxofone chega na América e em grande proporção após a Primeira Guerra Mundial, com a Europa passado por todo esse processo, e New Orleans já era um reduto de franceses. Então, os franceses largavam da Europa e iam para New Orleans, levando os seus instrumentos, e lá esses instrumentos eram vendidos aí a preço baratíssimos, né? E as pessoas pegaram lá e começaram... sem ter uma escola, assim, eu estou falando a grosso modo, obviamente sim. Os pesquisadores aí vão depois, estou falando aqui a grosso modo, né? E começaram, como é que toca isso daqui? Então eles começaram a aprender a tocar o instrumento sozinho, e por isso que no jazz, a base do jazz é o improviso, porque tudo já começa no improviso, né? E o saxofone estava no meio dessa história em New Orleans, e com isso as primeiras gravações de sucesso foram as que tinham o saxofone. Então, o instrumento se torna uma das principais vozes do gênero e, com isso... ganha o mundo. Ganha o mundo. E isso é muito bom, entendeu? Mas, entretanto, ele tem uma história. Inclusive, no Brasil, ele tem uma história antes do jazz. O jazz era da década de 20 e década de 30. Villa-Lobos escreveu uma peça onde ele coloca 4 saxofones em 1912. Francisco Braga, o autor do Hino à Bandeira, escreveu uma peça em 1905 para 9 saxofones aqui no Brasil. Então, pô, se o cara escreve... Então, quer dizer, o saxofone tem uma história no Brasil e que depois essa história ela se amplia, né? Uma coisa não anula a outra. Ela se amplia e ganhando mais projeção o saxofone na música popular por conta das jazz bands que chegam, e acho que o mundo inteiro, né? É um gênero que ganha, né? As pessoas ganham espaço na mídia, nos bailes, e o músico na década de 30, 40, se ele quisesse ganhar dinheiro, ele tinha que tocar nas jazz bands, né? E é um timbre sensacional. Sensacional. É apaixonante, né? Não há quem escute um sax e não se comova, né? Você nunca quis fazer? Eu sempre quis. O que aconteceu, Davi? Eu não tive coragem, na verdade. Eu acho que eu fui... Eu toco um violão com cifra, com a Vigu. Ah, legal. Vigu, né? Uhum. Eu não consigo memorizar. Uhum. Eu não tenho um ouvido assim absoluto, mas também o meu ouvido não é completamente desprezível. Eu consigo entender. E você identifica. Identifico ali. Uhum. E eu descobri uma coisa que eu falo sempre para minha filha, para a Sofiazinha. Eu falo, Sofia, você tem que treinar. Porque você pega, né? Principalmente cantor. Eu fiz vocal numa banda, uma época. E no começo era um horror, né? Nunca acertava, era sempre na trave. Mas a prática foi me dando o colchão e a trilha ali para ficar confortável, né? Eu falei, você pega aquela menina do Kid de Abelha, como ela chama? Paula. No começo ela era sofrível. Sim, hoje ela é perfeita, mas por quê? Treino. Ela não, né? A voz, né? Não, a voz. Não era uma voz simples, não sofrível, eu estou exagerando, porque era uma coisa que não tinha consistência, né? A gente percebe, né? E aí você vê que vai pegando enfim, a entrevista é com você. José de Carvalho. Ficou a pergunta do Douglas, eu não respondi a pergunta do Douglas. Como é que a pesquisa, essa questão da prática da interpretação, se isso interfere na minha performance, né? Como é que eu utilizo isso e se isso tem relação? O que acontece, Douglas? Influencia diretamente as escolhas estéticas e técnicas que você aplica ao tocar. Então, existe uma coisa, por exemplo, o meu amigo Davi aqui, ele toca lendo cifra e tem ali toda uma parte intuitiva, né? Então, você tem uma interpretação, você tem o que a gente chama de interpretação intuitiva. É o camarada que sai tocando e sai interpretando, criando ali, trazendo coisas de dentro, obviamente, buscando nas memórias afetivas, a gente fala que para você ser um bom músico, ser um bom artista, em qualquer área, não é só
o instrumento, né? Não é só pincel. Vai dos cafés, das viagens, dos amores não resolvidos, daqueles... Tem muita coisa envolvida, entendeu? Tá a tua história ali. Então, você tem a interpretação intuitiva, que é a tua bagagem ali que você põe. E você tem a interpretação informada, onde você se informa sobre aquilo que você vai fazer, sobre a peça, sobre as origens do compositor, o que o cara possivelmente pensou, quais são as influências dele ali naquela peça, sobretudo de música instrumental, quais são as bases dele, que ele constrói ali aquela música. Então, isso para o intérprete também são ferramentas importantes e que eu, ao longo do tempo, isso tem me feito muito bem e eu gosto muito desse tipo de interpretação informada. Então, por exemplo, na banda de Imbu, quando eu vou passar uma peça, fazer um ensaio, eu conto a história daquela peça, o compositor, as influências, em que ele pensou ali, por que recebe aquele título, em determinado momento, o que ele está informando ali. Aqui é uma informação. Trombone, essa informação, o compositor está querendo causar. Então, isso é muito bom. Entretanto, não significa que vai ser uma interpretação mais bonita. Entendeu? Então, para o ouvinte, você pode ter um músico que pega a mesma partitura, vamos falar da música de concerto, e ele toca aquilo ao piano, por exemplo, e ele, isso aqui, nossa, que legal, eu vou... Encontra ali um jeito de interpretar que faz bem para ele. Aí você tem um outro músico que vai pegar a mesma partitura e vai atrás dessas informações e vai construir uma interpretação com uma base informada de informações. Eu acho que é muito importante para o músico, né? Porque muito importante. Entretanto, o ouvinte que não sabe, às vezes ele gosta mais da outra. Sim. Então, isso é uma relação que eu não digo que uma está certa, a outra está errada. São possibilidades. Sim. Eu prefiro a informada. Tá. Entendeu? Porque isso me dá... Porque o que acontece, que eu passo para os alunos, quando eles vão começar a estudar uma peça, eu falo, olha, é importante que você tenha base e que você tenha referência nas suas escolhas interpretativas. Por quê? Quando alguém questionar, você fala, eu escolhi fazer dessa forma, fazer essa frase assim, assado, por causa disso, disso e disso. A pessoa pode não gostar, mas ele fala, o cara sabe o que ele está fazendo. Ele não fez aleatoriamente e eu botei uma outra sugestão e ele... Não, eu escolhi, foi consciente as minhas escolhas interpretativas. Então, eu acho que a interpretação informada, ela te dá mais segurança. Quer dizer, você pode fazer o cubismo, mas você precisa saber o clássico. Então, vamos à segunda de longe, sobre a difusão do repertório brasileiro. Em seu recital, se eu falar errado, você me corrija, por favor. Synthèse Internationale Universitaire de Paris. De Paris, da 2023. Você explorou o saxofone na música brasileira de concerto nas últimas 4 décadas. Quais foram as reações do público internacional a esse repertório e quais são os maiores desafios para manter a relevância desse gênero no cenário global? Pois é, você sabe que é uma pergunta muito boa, mais uma pergunta internacional, para a gente falar de assunto internacional. Foi muito interessante, porque eu fui para a França numa parceria entre a Embaixada do Brasil na França, em parceria com a CAPES, que é a agência de pesquisa, né, que apoiava a minha pesquisa. Então surgiu esse interesse, a gente conversou e eu fiquei super empolgado. Então, a princípio, eu ia fazer um duo de saxofone e piano. O tema era o saxofone nas últimas 4 décadas e a influência da música europeia na nossa música, como é que a gente encontra um espaço, porque a partitura como um documento fixador,
é uma base europeia, né? Você não é uma base europeia. Sim. E como é que a gente faz a nossa música aqui com essa base europeia e como é que a gente se encaixa nisso com essa influência e colocando também é um desafio ali Os elementos nossos. Né? como é que a gente põe nossos elementos e como é que os compositores trabalham neste processo. Então eu peguei algumas peças para saxofone e que também isso é um recorte da minha pesquisa de doutorado. E aí, a princípio, eu ia fazer com saxofone e piano. A pianista, a Arlete, que toca no duo Villaniano, a princípio ela ia comigo, só que ela tinha uma viagem para os Estados Unidos. Tinha uma maratona lá, que eu acho que o neto dela ia correr, o filho. Me perdoe, Arlete, eu não me lembro se era o seu neto ou filho. E ela tinha marcado isso. E calhou da agência da CAPES com a Embaixada do Brasil, as datas bateram. E eu falei, puxa vida, eu não vou perder a oportunidade, eu vou mesmo assim. Aí preparei um repertório solo para mostrar a técnica, coisa de música brasileira e tal. Só que quando, na véspera, na véspera da viagem, eu recebi uma mensagem lá do pessoal da embaixada. Olha, deu um problema aqui com o piano e não dá nem para você fazer o recital solo porque a sala vai não sei o que lá e vamos ter que adiar uma semana. Eu falei, nossa, uma semana, como que eu vou estudar saxofone? Saxofone você tem que estar praticando. Então, eu tive que mudar o repertório para fazer as peças, escolhi peças que eu desse conta, mas que também eu demonstrasse a nossa música ali na sua forma mais genuína possível, né? E o que me chamou a atenção, porque na plateia só tinha 2 brasileiros, ou 2 amigos que me acompanhavam, aliás, tinha 4 brasileiros, 2 amigos que me acompanhavam, a pessoa que estava organizando. E, aliás, aumentou o número brasileiro. Tinha 5 brasileiros, porque tinha um intérprete também. Tinha a menina que organizou, tinha esqueci o nome dele, Antônio Brasil, o sobrenome dele é Brasil, que é o camarada que ele é uma espécie de diretor lá da Maison do Brasil. E o intérprete, né? Porque eu não falo francês fluentemente. Agora, talvez até tentaria arriscar alguma coisa, mas precisei do intérprete. E enquanto eu ia falando, você tem um delay, porque você fala, o intérprete... E eu falei, nossa, gente, esse pessoal vai... Fiquei preocupado, eu falei, eu vou olhar para o público. Se eu perceber desinteresse, eu já pego o instrumento e vou tocar e vou intercalando para o pessoal não desanimar. Mas foi incrível o nível de concentração da plateia. A plateia devia ter umas 60 pessoas, todo mundo o tempo inteiro. Ninguém pegava o celular para olhar. Eu achei incrível. Não, eu estou aqui, você é muito conciso para explicar e consegue achar um caminho que a gente consegue entender. Então, essa fluência é muito legal. E aproveitando isso, como é que você consegue colocar, então, esses elementos nativos da nossa música nessa partitura que ela tem origem europeia? Qual que é o grau de dificuldade de fazer um escocês falar tupi-guarani, sei lá? É imensa, porque a partitura não cabe tudo. A partitura não cabe, a partitura cabe o básico. Então, na minha pesquisa de doutorado, uma das peças que compôs, que foram base estrutural, é uma peça chamada Peixinho dans le frevo, o Brasil. Peixinho dançando frevo no Brasil. Peixinho é um compositor português e a peça foi escrita pelo Gilberto Mendes, um compositor santista, que dedicou essa peça ao Daniel Quentin, um saxofonista francês. Então eu falei, mas que loucura, como que o Gilberto Mendes, que não é santista, não é do Pernambuco, ele escreve um frevo dedicado a um português para um francês tocar. Então, eu olhei a partitura e falei, gente, qual que era a minha proposta? Tocar aquilo e gravar. Então, eu queria justamente
colocar os elementos que não estão na partitura, porque não cabe. Então, a partitura não cabe tudo. E aí, por ser brasileiro, a gente fala, puxa vida, e aí eu não tive contato com a gravação do Daniel Kentsi. Fez uma gravação maravilhosa. Todas as notas no lugar, todas as acentuações que o Gilberto Mendes colocou para lembrar do frevo, ele fez. Mas você ouve, você fala, puxa vida, não é um. Está faltando coisa aí, entendeu? Porque ele não vai saber, porque você toca frevo, nem eu. Você tem que estar no Recife, você tem que conviver, você tem que, sabe, para sentar numa roda de choro, que nem seu filho faz, não é só decorar as músicas. Você tem que, é todo um contexto ali e que você precisa estar vivendo aquilo com as pessoas. Então, esse foi um grande desafio, e é um grande desafio. Eu fiz uma gravação e que eu acho que ficou faltando coisa, porque até o próprio frevo não é um frevo genuíno, porque foi um frevo escrito por um santista, com vários elementos de outras culturas no mesmo frevo. O frevo genuíno ele tem origem europeia, né? Ele é uma releitura. Exatamente, mesmo frevo genuíno. Mas qual foi a reação final do público que estava ali, que você falou quietinho, que não... Eles gostaram, terminaram, ficou todo mundo... a gente mede pelos aplausos, né? Eu acho que é uma maneira... A gente que se expõe, você sempre acha que, puxa vida, sei lá, será que foi bom, será que não foi, aplaudiu, peguei, agradeci as pessoas. Eu não sei, nem todos eram músicos, então, aliás, a plateia não era de músicos, era uma plateia bem diversa. Então, eles anunciaram na universidade, nos lugares, e as pessoas que estavam interessadas em música brasileira, num recital palestra, eles foram lá. Então, era um público muito diverso. Eu acho que tinha muita gente curiosa, né? Ali, alunos da universidade, era um público ali de média de 20 a 35 anos, assim, pela aparência. Então... olhando o meu ponto de vista, eu saí vivo, né? Minha meta é sair vivo daqui e conseguir cumprir o negócio e entregar dentro das minhas possibilidades, né? Então eu acho que foi interessante. Eu acho que eles tiveram ali oportunidade de conhecer um pouco a música brasileira a partir do saxofone, porque nesse miolo aí do assunto, dentro do escopo, está o saxofone, que é um instrumento francês, né? E a influência da música francesa por intermédio do saxofone, como é que a gente se vira nessa mistura, que talvez hoje a gente tem um grande dilema, né? Do estabelecimento de uma escola de saxofone genuinamente brasileira. Porque a gente tem as nossas influências são diversas, né? Então você tem, por exemplo, o Villa-Lobos, que escreveu a principal peça para saxofone soprano, que é a Fantasia para saxofone, e as principais gravações não são de brasileiro, são dos caras lá fora tocando. E gravam e tocam muito bem, porque a gente ainda não, nós brasileiros, a gente ainda não entendeu a nossa música. São tantas as influências que a gente está tentando encontrar um jeito de tocar, e que algumas coisas a gente até bate o olho na partitura, ou opa, isso aqui é música brasileira, mas que a gente ainda não tem isso sintetizado. Isso na música clássica, erudita? Né? Isso na música erudita. Eu acho que a cultura popular ela é muito mais cristalizada, né? Porque a cultura popular, as pessoas vivem aquilo, né? Não é só... E aí isso na música a gente está encontrando um jeito ainda. Por exemplo, a escola de saxofone brasileira ela está num processo de desenvolvimento. Eu acho que ela já tem, mas ainda está muito incipiente, está muito cru ainda. Vamos falar de Embu? Você quer fazer uma pergunta? Eu queria que ele dissesse o seguinte. Há pouco você disse que em algum momento você sentiu vontade de desistir. Como que você se sente hoje, depois de toda essa trajetória tão bonita, tão... Pois é, hoje eu me sinto um homem realizado, em parte,
porque eu acho que a gente nunca está totalmente realizado, né? Tem muito ainda, você principalmente tem muito Tem muita coisa para acontecer. Mas eu aprendi uma coisa, né? Eu falei ontem, a gente lida com alunos sempre, e tem sempre alguém querendo desistir. Tem sempre alguém que olha, e eu falo, cara, sabe qual é a diferença dos que conseguem? Porque eles não desistem. Não desistir. Então, só vai, entendeu? Só vai. Em algum momento, você só vai, não pense em muita coisa. Só vai. Então, hoje eu me sinto uma pessoa feliz por estar trabalhando com aquilo que eu gosto, e eu me sinto assim, eu acho que poucas pessoas no mundo, eu acho que uma porcentagem pequena consegue viver daquilo que gosta e sabe. Exatamente. Então eu acho que eu sou um privilegiado. Assim. Deixa eu perguntar, tomando aí a banda municipal Embu das Artes como um parâmetro, né, para a gente não ter que extrapolar lá para fora, como é que você vê a adesão e o espaço para o ensino musical, para a multiplicação de músicos aqui em Embu das Artes? Atualmente? Atualmente. Rapaz, essa é uma questão bastante... que tem várias camadas, né? A banda em si, ela já é uma escola, né? A banda é um mecanismo diferente da orquestra. A orquestra, ela nasce na sala de concerto. A banda, ela é para tocar na rua. Então, a banda, ela é para tocar na praça, e a pessoa que está aqui, mas que som é esse? Ela vai atrás do som. E aí a banda tem por obrigação de tocar um repertório que as pessoas identifiquem rapidamente, para que ela vá ali assistir, e por intermédio de quase uma intervenção, né? Uma intervenção cultural ali, uma intervenção que a pessoa ela veio aqui... Flash mob. Um flash mob. Ela veio aqui visitar a loja do Mário, e ela passou ali, a banda estava tocando, ela parou, assistiu ali 5 minutos. Você vê que quando a gente toca na praça, o público é rotativo. Começa com um público, termina com o outro. E tudo bem, porque a ideia é essa mesmo. E aí a pessoa... Aquilo muda a vida da pessoa, muda... Então eu acho que a banda em si já é uma escola ambulante, porque ali você mexe com as memórias, você mexe com o dia. Eu conto a minha história na banda. Esse dia eu estava no ensaio e eu contei também uma coisa muito interessante, né? Eu vim em Embu das Artes pela primeira vez no ano de 96, Mário e Davi. O que eu vim fazer aqui? Eu era jovem, estava ali com 20 e poucos anos, já tocava saxofone. Cheio de sonhos, e começando a vida. Eu casei jovem, casei com 22 anos, entendeu? Então, casado e tal, não trabalhava ainda com música, tocava saxofone, mas como hobby. E aí eu vim em Embu, porque eu fui fazer um crediário. Eu, casado, fui comprar alguma coisa em alguma loja em São Paulo, e teu nome tá sujo. Eu falei, mas como assim? Não comprei nada. E o cara puxou lá, falou, uma loja em Embu das Artes. Aí o cara me deu o nome da loja, e aí um belo dia eu me organizo para vir em Embu. Adivinha que dia? Dia 18 de fevereiro, aniversário da cidade. Eu não sabia, então tomei um ônibus lá em Pinheiros e desci aqui no centro. Aí, no ônibus chegando aqui, eu falei para o motorista, vem cá, você sabe onde fica a loja tal? Ele falou, sei, mas ela está fechada hoje. Eu falei, mas como assim fechada? Eu falei, hoje é feriado, é aniversário da cidade. Eu falei, Aí o ônibus terminando de chegar, né? Aí ele abre a porta, eu falei, eu vou descer um pouco aqui, que hora você vai sair? Eu vou aqui, não sei o quê, eu passo aqui daqui uns 40 minutos. Eu falei, então tá bom, eu espero aqui, atravessa a rua ali, na Praça Central. O ônibus subia aqui. Aí eu desci, quando eu desci, escutei a banda tocar. Primeira vez que eu vi a banda de Embu tocar. Maestro Elias, Regina, eu lembro da música, era uma música você vê, você tem que ser uma música que está no ouvido da pessoa. Era a música do Negritude Júnior, Tanajura. Tanajura. Eu lembro que os trompetes, aquilo desci encantado com aquilo, que por incrível que pareça, eu nunca tinha visto uma banda tocar assim. E eu voltei,
mudou a minha vida. E é incrível como o poder da atração, e eu olhar para mim, depois eu fui tocar na banda de Itapecerica e depois que eu vim para Embu. Então, e depois eu olho e falo, caramba, essa banda mudou a trajetória da minha vida, porque... E hoje eu estou trabalhando com essa na banda, quer dizer, é parte da minha vida, então é uma coisa muito louca, né? Então, era o maestro Elias, né? Na Itapecerica também, né? Itapecerica, o Elias regia as duas bandas aqui na época. Então, este processo de formação é um processo que ele precisa haver, né? Ele precisa acontecer. E aí o que acontece? Em 2014 foi feito um adendo na lei da banda para criação da escola de música como um polo formador de música até para renovação da banda, né? Então a gente tem hoje a escola de música de Embu ali funcionando dentro das suas peculiaridades, né? Tem ali o projeto, né? Mas a gente ainda tem muita coisa a ser alcançada e caminhar. Mas ela funciona. Então hoje a gente tem média de 5 músicos que são originários da escola de música. Mas eu acho que ainda há espaço para fomento, para ampliação. Por exemplo, aqui tinha o projeto Guri, né? Eu não sei como é que está hoje, no Parque Riso, que também é um braço de apoio à banda, aos munícipes, né? E eu sinto que a gente precisa divulgar mais, porque tem gente aqui em Embu que a gente fala do projeto, tem gente que não conhece, né? Então acho que ainda não é algo consolidado. Quando é algo consolidado, ele por si caminha sozinho, entendeu? Então acho que é um processo em construção, um projeto de construção aí. Marião, pergunta, Marião. Você quer fazer uma pergunta antes? Pode, Davi. Não. Eu queria só fazer um comentário, porque é curioso na sua vida, Zé, como as coisas... Pô, você veio atrás de uma loja que estava fechada e descobriu uma banda de Embu. Você descobriu com a mulher que conheceu na hora que o seu instrumento era o sax. Quer dizer, a sua vida é recheada desses detalhes de coincidências que te dão um destino. Lembra da frase do Joseval Peixoto? O acaso, Davi, o acaso. De fato, você vê que eu não imaginei... O acaso. Então, por exemplo, por que eu fui para a área acadêmica, né? Mas como é que você vai fazer mestrado, doutorado? Como é que você vai parar nisso? Entendeu? Em 2000 e... Peraí, para não confundir aqui as coisas. Em 2014, a minha vida acadêmica é os últimos 10, 12 anos aí. Em 2014, aliás, 2013... eu fui convidado para dar aula num curso técnico na Unisantana, Pronatec. Eu vou ter uma pergunta sobre isso. No Pronatec. Então, eu dei aula lá de saxofone, dei aula de disciplinas teóricas e tal. E aí, naquela época, as questões do governo, Pronatec e tal, e eu sei que a universidade se enrolou lá com alguma documentação, algumas coisas lá, que ela perdeu o direito de ofertar esses cursos, com isso perdeu o status. E aí, eu fui o primeiro cara a ser demitido. Eu achei engraçado aquilo, porque olha, o que eu fiz lá, fui o primeiro cara a ser demitido. E eu falei, pô, aí o cara falou para mim, né, o coordenador, o Peter Dietrich, uma grande pessoa, mas ele fez isso comigo. Eu falei, pô, mas eu o primeiro, com tudo que eu fiz aqui, tudo bem. Alguém precisava ser o primeiro, acho que... Não sei qual o critério que ele utilizou. E aí ele falou para mim assim, se você tivesse mestrado, eu ia aproveitar você para dar aula na graduação. Eu falei, puta, mestrado? E aí eu fui pesquisar e tal, e tentei o mestrado, a partir disso, 4 vezes. Porque eu não conhecia nada, eu não tinha... Então fui...
tentativa, acerto e erro, e na quarta eu entrei no mestrado, consegui passar em 2 processos, né? O da USP e o da UFRJ. A UFRJ me apetecia mais, porque o orientador lá era saxofonista e um cara que eu admirava. Porém, eu teria que ter bolsa. E eles falaram, a bolsa só vai sair depois de 6 meses. Eu falei, pô, eu não dou conta não de viajar para o Rio de Janeiro toda semana sem bolsa. E aí, na sequência, a USP divulgou e eu passei. E aí comecei a trabalhar na USP. Esse cara que me mandou embora lá na Uni Santana, ele tinha saído do curso. E eu não sabia, o Peter. E assumiu um outro professor, que inclusive foi meu professor. Então, eu publiquei no Facebook as 2 aprovações. Publiquei a primeira da UFRJ e depois publiquei a da USP. Mais 300 curtidas e tal. Aí esse coordenador, o Abid, me chama aqui no privado. Ô, parabéns, vi que você passou aqui. Passa aqui para trocar uma ideia comigo. Toma um café aqui. Aí eu passei. Ele falou, parabéns, pô, estou super orgulhoso de você e tal. Você não quer dar aula aqui não? Eu falei, pô, na graduação? E aí eu volto para lá, eu entrei no mestrado e já entrei na graduação dando aula, em 2017, primeiro ano. Em 2017. Eu terminei o mestrado em 2019 e eu sou do Piauí. Minha mãe é sozinha lá. Então, eu tenho um amigo que ele é professor da Universidade Federal do Piauí, professor de violino, super músico. Dormi na casa dele, estive na universidade. E ele falou, rapaz, faz um doutorado que tá para abrir uma vaga de professor de saxofone aqui. E eu falei, puxa, é a chance de eu voltar para minhas origens, cuidar da minha mãe, tá, sabe? É um outro centro, a concorrência lá vai ser menor, e puxa. Então, nessa, eu embarco no doutorado, pensando em retornar. Resumindo, terminei o doutorado, minha mãe veio para cá, eu estou aqui com um canudo debaixo do braço, uma baita de uma pesquisa, bom, mas estou feliz, né? Eu acho que esse processo é um processo de transformação mesmo. Você entra de um jeito, sai de outro. Legal, hein? E você está sempre com a mente aberta, isso que é legal. José de Carvalho, a Cássia Regina quer saber o seguinte: cite alguns músicos, uns 3, que você amaria compartilhar o palco. Nossa, eu tenho os possíveis, né? E os impossíveis. Eu vou ser franco para vocês. Eu acho que a gente tem aquela questão, né? O que eu falo para os alunos e que eu falo para mim mesmo, né? Então tem eu acho que todo mundo tem aquela música que você ouve que é só para você. Pô, se alguém ouvir, você ouve isso daí, mas você é um cara intelectual. Mário, você não sabia que você gostava disso aí. Então, às vezes a gente tem assim, e tem ali um repertório que você ouve e não dá muita... porque as pessoas não vão entender. Então, eu dividi o palco, não, de estar no palco dele, né? No meu caso, de estar no palco dele. Eu acho que nunca vai acontecer. Tocar... Nunca não existe. Tocar na banda do Roberto Carlos. Porque está na minha memória, entendeu? E não está difícil, né? Porque ele usa bastante, né? Os metais. Um dia sentar lá, fazer um show com ele lá, sentado junto com os metais ali, para mim, eu acho que eu já seria um cara realizado, pensando nesta proposta. E um outro lugar que esse também eu acho que muito difícil ocorrer. Por exemplo, queria fazer um solo com uma grande orquestra, por exemplo, a OSESP, que é a principal orquestra da América Latina. Talvez eu nunca não existe, né? Talvez seja. Não é tão difícil. Tem os sonhos, porque tem uma. Não sei quem eu vi esses dias falando assim: olha, antigamente eu sonhava muita coisa. Hoje, no alto da minha idade, eu já sonho, meus sonhos já são mais pé no chão, já são mais realizáveis, né? Mas só que você tem que pensar, aí quando você praticamente não está
esse sonho não está tão vivo é que acontece. Tomara. Né? Talvez seja porque você não quer mais ter tantas frustrações nesse álbum. Pois é, aí você vai sendo mais, Você vai sonhando mais perto ali. O amadurecimento acho que tem a ver com isso Mas também. o Zé não tem essa... O Zé tem... A cara dele não O Zé, você não tem um fio de cabelo branco. Eu tenho, é que a luz aqui está sendo generosa comigo. De que cidade que era lá de Piauí? Matias Olímpio. Eu não sei onde é. Eu conheço Teresina. Matias Olímpio é a região chamada região Baixo Parnaíba. Qual que é essa região Baixo Parnaíba? Tem o rio Parnaíba, Sim. que ele divide o Piauí do Maranhão Sim. de fora a fora. Sim. E esse rio, quando encontra o mar, é que ele forma o delta do Parnaíba. Então você tem o delta. De um lado fica Atins, no Maranhão, que eu conheço os lençóis. Exatamente, que é o lado mais famoso, e tem os lençóis do lado do Piauí. Então, toda esses 150 quilômetros, que o Piauí é um lugar muito... O litoral do Piauí é pequeno. Estreito. Então, os 150 quilômetros do mar voltando é a região chamada Baixo Parnaíba. Então, Matias Olímpio já está lá a 100 quilômetros, acho que 80 quilômetros. E lá venta também, igual no Maranhão, bastante aqui. Venta porque tem o rio ali, né? Então, uma região faz calor, mas você sente a fresca, né? E você fica conversando com o vento também, não? Porque nos lençóis maranhenses você fica aqueles unidos. Não chega nesse nível, não. É muito menos. Nossa, muito menos. Não, queria saber se tinha alguma relação com a vocação musical. Porque no Maranhão você fica. Quando você entra no ambiente fechado, depois de ter percorrido lá uma distância X, aí aquele silêncio te estranha. Aí você fala, pô, mas por que está esse silêncio aqui? Entendeu? Que você estava ali... Uma coisa bem grande. Fica o legal som, essa né? região que você nasceu, é muito bonito lá. É uma região muito interessante, viu? Eu falar um pouco de um outro assunto, está falando da região, né? Então, eu, durante um período muito grande da minha vida, eu tinha uma... como é que fala? Eu tinha uma... A gente demora para assumir algumas posições, e o fato de ser nordestino durante a minha juventude era algo que eu tinha vergonha, entendeu? Porque aqui é mais um preconceito. Tinha um preconceito. Paulo. Hoje acho que diminuiu muito isso, entendeu? Então você pode ver que no meu currículo eu começo natural de Matias Olímpio, Piauí, eu começo por aí. Quer dizer, para mim é algo muito importante, né? E os meus parentes lá, a minha avó nunca conheceu a capital, então um pessoal de lá, e os meus bisavós, eu falei avós que eram do Ceará, não, os meus bisavós eram do Ceará, eu falei no começo. Então você olha aqui o meu fenótipo, o meu biotipo, né? E eu vou lá, eu falo, tio, mas você é um indião, assim, eu chamo ele de pajé. Será que não tinha um índio aqui dos nossos parentes, aqui não era índio, não? Não, aqui não tem índio, não, rapaz. Índio aqui não tem, não sei o quê. E aí eu descobri uma professora chamada Claudete Soares, professora aposentada lá da UFPI, e o mestrado dela, ela fez mestrado no Rio, na Universidade Fluminense, e o doutorado ela fez, o mestrado foi sobre a Guerra da Balaiada, e o doutorado ela fez sobre os índios do Piauí. Porque ela falava, poxa, mas como o Piauí não tem índio? Se o homem mais antigo da América está aqui, como é que se o homem mais antigo da América está aqui e não tinha índio? Tem alguma coisa mal contada aí, né? Lá nas cavernas rupestres, no Pois sítio arqueológico. Esse trabalho de pesquisa dela gerou um livro, Os Índios do Piauí, um trabalho muito consistente, e ela trata eu descobri que Sorbonne, Paris 4, tem um departamento que estuda o homem na América, especificamente lá em 7 cidades, a partir dali, dedicado àquilo, a importância. Então, eu descobri por intermédio do livro. Então, ela mapeou os índios, ela conta toda a história, por que não tem mais índios lá e tal. E essa região eram os índios, era uma região de índios. Então, eu falei, sim. Tem relação, nós estamos na linhagem. Aqui está tão distante que as pessoas se perderam. Ô, diretor, dá para avançar um pouquinho hoje? Como é que você está aí de tempo? Como é que está o tempo? Como está o nosso tempo de entrevista? Eu tenho mais 2 perguntinhas rápidas aqui. Pode ser? Que o Douglas também mandou. Sobre a pedagogia e o ensino musical.
Com uma carreira que abrange desde a coordenação de cursos de graduação no Centro Universitário Santana, você comentou há pouco, né, que eu falei que teria pergunta, até a docência atual no Conservatório de Cubatão, como você percebe a evolução do ensino de saxofone no Brasil ao longo da última década? Quais as competências considera cruciais para a formação do saxofonista moderno? Boa, bela pergunta. Nossa, só pergunta interessante. Então, o saxofone no Brasil, ele se desenvolveu de maneira muito, não digo rápida, mas ele evoluiu muito a partir de 2004, quando teve o primeiro encontro de recente, saxofones. Né? É recente. Por quê? Você tem a história do saxofone até Ladário Teixeira, que foi o último saxofone clássico no Brasil. Ele era cego e é um outro capítulo. E durante a morte dele, até o retorno do professor Dilson Florencio, que estudou no Conservatório de Paris, que é a escola-mãe do saxofone, onde Adolphe Sax foi professor, Dilson retorna em 86 para o Brasil. Eu acho que em 90 ele começa a dar aula na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o Dilson, falando em pedagogia, ele tem uma história também muito interessante. Ele foi o primeiro aluno de graduação no Brasil, o primeiro aluno de saxofone, do bacharelado em saxofone no Brasil, na Universidade de Brasília. O curso foi criado por causa dele. Tinha um curso de clarinete, não tinha um saxofone. Porque o saxofone, durante muito tempo, neste período, foi considerado um instrumento de final de semana, que não era um instrumento a sério. Você quer estudar música? Vai estudar clarinete, vai estudar flauta. Saxofone você toca no final de semana, entendeu? Justamente por conta das jazz bands, porque a maioria dos músicos clarinetistas acabavam adotando o saxofone como segundo instrumento para tocar nas jazz bands. Então virou um instrumento secundário. E aí, por isso, as universidades nunca investiram no curso. E o Dilson foi o primeiro professor de saxofone na Universidade de Brasília, antes dele ir para a França. Então, ele volta da França em 86 e na década de 90, não me lembro exatamente o ano, ele é o primeiro professor de saxofone contratado por uma universidade no Brasil, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a partir disso, começam a aparecer cursos de saxofone. Incrivelmente, em São Paulo, a maior metrópole da América Latina, tanto a USP quanto a Unesp não tem saxofone na grade. Por incrível que pareça, ainda né? Não. Não tem. Então, isso é uma queixa. Não tem saxofone. E a motivação é a mesma, quer dizer, acha que é um preconceito, né? Uma Sim. coisa... Eu não sei dizer, mas eu acho que tem aí o que a gente chama, que tem um cara chamado Rovilot, um pesquisador francês. Ele chama isso de esnobismo cultural. Uma espécie de esnobismo cultural com o instrumento, por considerar, isso é um instrumento de striptease, instrumento de... Sabe como é que é? Não precisa de um curso para isso aí, não. E que o Nordeste está muito avançado. O Nordeste tem curso de guitarra. Aqui em São Paulo não tem também, porque também é considerado um instrumento não é um instrumento sério, né? Então o Nordeste tem curso de guitarra, tem curso de sanfona, bacharelado, sabe? Então é uma coisa que a gente precisa avançar. E o Dilson, ele tem essa história, tentando sintetizar aqui. Então ele consegue, e a partir disso começam a abrir cursos de saxofone de bacharelado em outros lugares, e os encontros de saxofonistas de Tatuí, ele complementa essa base, porque no primeiro encontro de saxofones em Tatuí eu estava, e aquele encontro também para mim foi extraordinário, porque eu vi gente tocando absurdamente do mundo inteiro, eles convidaram. Então, esses encontros de saxofone, eles foram importantes para a formação, porque quando você traz um professor de fora, um saxofonista de fora, e não só da música de concerto, né, mas também levando gente de música popular, esses encontros de saxofone, eles acabaram expandindo, e hoje a gente tem quando eu falo de saxofone, a pedagogia do instrumento, voltada à música de concerto, você tem isso já muito avançado. Porém, se comparado com outras escolas, como a escola francesa, a holandesa, a japonesa, a russa, o Brasil ainda está muito atrás, porque para nós é algo muito recente, essa questão de uma pedagogia para o instrumento, né? A música popular
também tem uma história, mas por a cultura popular não ter é muito livre, né? As pessoas acabam seguindo alguns caminhos, mas pedagogicamente não tem uma história. Então eu acho que a gente está num momento muito interessante. Legal. Mano. Posso fazer a última? Claro. Douglas, você eu acho que vai ter que ganhar um cachê, né? Porque só deu... Mas só se ele colocar tocar um pouquinho. Que é o Douglas? O Douglas não. Sobre a diversidade de atuação profissional. Você equilibra funções distintas, como a de maestro, assistente da Banda Municipal de Embu das Artes, instrumentista na Banda Filarmônica de São Paulo e pesquisador. Como você concilia as exigências de regência que demandam uma visão macro da obra com a prática detalhista da camerística e do saxofone solo? Então, essa é o que acontece? Eu caí na regência, eu acho que o Hamilton, maestro da banda, nós somos amigos de frequentar a casa do outro, irmãos, há muito tempo. Eu lembro que uma vez eu vim tocar na banda de Embu, a gente pegou um ônibus aqui e fomos inaugurar alguma coisa aí em algum bairro aí, sabe? E eu falei, Hamilton, rapaz, o trabalho da banda é um trabalho incrível, mas em algum momento da sua vida você se questiona, fala, eu estudei, fiz tanta coisa para inaugurar uma obra de político. Entendeu? Será que... O Hamilton foi profético, o Hamilton falou assim, não, Zé, nós vamos trabalhar junto ainda. Fica tranquilo, não sai não. E eu olhei, mas ele falou com tanta convicção. Com aquela calma, né? Com aquela calma e com uma convicção. Falei, sabe aquela coisa que bota você para pensar? Falei, bom, ninguém nunca falou sério comigo assim, com uma... Aí, isso passou o tempo, e aí o maestro saiu, o Elias, né? Sim. Aí chamaram a gente numa reunião lá, na secretaria. A Rosana era a secretária de Cultura. E a Rosana estava lá desesperada. Gente, o maestro saiu, e agora eu tentei e tal. Tem coisas que são, não é a mão de uma pessoa, né? Capítulos da vida política da cidade, né? Então aconteceu a saída dele, e aí ela chamou o Hamilton e me chamou por conta da escola de música de Embu, né? Eu acho que foi isso. Aí ela falou, Hamilton, como é que nós vamos fazer? Como sem a banda agora, sem o maestro, eu vi que você é o maestro assistente. Assume a banda interinamente até a gente ver como é que a gente vai fazer, porque eu também estou aqui sem saber. Aí, beleza. Aí o Hamilton estava de carona, e estou indo de carona, dando carona para o Hamilton. O Hamilton falou assim, Zé, você me ajuda na banda? Eu falei, não, eu já estou na banda. Não, eu queria que você fosse o meu auxiliar. Eu falei, nossa, Hamilton, eu não sou maestro, não. Eu gosto mais de tocar, não, mas me ajuda, cara, me ajuda, sabe? Falou tudo bem, eu te ajudo. Então, eu acabei entrando na regência por conta disso. E aí, pelo fato de você estar à frente dos músicos, isso requer também uma capacitação, porque é uma falta de respeito com eles. Eles estudaram a parte deles e você vai reger, está despreparado. Então, isso também exige um tempo. E eu tento... eu durmo muito pouco. Eu durmo 5, 4 horas por noite. Porque eu dou aula, eu toco, eu estudo, né? Eu tenho ensaia. Estudo, eu tenho tempo de estudo do instrumento, uma base de 1h30, 2 horas. Eu tento manter isso. Além disso, tem os ensaios com esses grupos, tem o ensaio da banda. E eu gosto de pesquisar. Agora eu estou, às voltas, escrevendo um artigo para o Simpósio Vila Lobos. Então eu vou dividindo o meu tempo. Assim, eu acho que é uma capacidade que eu desenvolvi de organização de tempo e saber dividir os espaços do dia para... Quer dizer que você não dorme e não deixa a esposa nem os filhos dormir também? Com certeza. Com certeza. Tem filhos, não? Tenho 2 filhos. E eles têm aptidões musicais? Eles têm. Meu filho toca saxofone. Meu filho é músico da banda de Embu também. Ele toca saxofone, todos os saxofones. E é músico da Banda Sinfônica do Exército. Também toca na Banda Filarmônica. A minha filha é flautista e toca na Orquestra Sinfônica de Goiás, né? Inclusive ela está morando lá. Um abração para ela, que eu vou mandar o
Poxa, que legal, hein? Quem sabe brevemente a gente está entrevistando ela. Né? Olha Estaremos só. Quer dizer que a nova geração não está perdida. Não tá. É uma e para mim, finalizando, né, que o nosso tempo aqui é curto. Uhum. Para mim, enquanto pai que sofri, o Mário artista, você também toca. A gente sabe que para viver no Brasil da arte é muito difícil, né? Então, eu me preocupei muito com o meu filho quando ele opta por isso. E a gente fala, puxa Casa vida, de ele feira, vai. espeta de pau. Filho, você vai passar fome. Entendeu? A gente tem o medo, mas ele está construindo também a carreira dele, né? E eu, incrivelmente, eu acho que a gente, não sei se... Eu com a minha filha eu tinha menos preocupação. Eu acho que talvez porque a gente vem de uma sociedade onde o homem acaba sendo o provedor. Hoje mudou tudo, né? Mas com a mulher você fala, não, se não der certo, ela casa com alguém. E ela se transformou aí numa... Graças a Deus. É melhor uma mulher Grande independente musicista, do que independente. Obrigado. E eu Uma quero mão lá, uma mão outra aqui, as outras aqui. Já é um ritual nosso. Legal. Ó, agradecer todo mundo, Audio System, TV das Artes, com o nosso colega Luca Pizarro, século XVIII, essa loja que nos abriga, Ateliê Marimeire, e o restaurante que a gente vai semana que vem? Mamute, se Deus quiser, estaremos lá. E você é nosso convidado para acompanhar a próxima entrevista. Muito obrigado. Valeu. Gente, tchau. Obrigado aí.